E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar mais uma grande vitória do Bayern de Munique de Vincent Kompany, que chegou simplesmente a 13 vitórias seguidas na temporada, 13 jogos, 100% de aproveitamento. E eu sei que pode parecer que era uma partida fácil, porque o Mönchengladbach, se a gente for ver aqui na classificação, eles são lanterna da Bundesliga. Eles têm 3 empates e 5 derrotas. Agora com o Bayern, né? 5 derrotas. Então, pode parecer que é um jogo fácil, mas não é. Primeiro, porque o Mönchengladbach, a gente já vai falar sobre o jogo especificamente, mas hoje veio para se defender em bloco baixo. E ficar quebrando bloco baixo é jogo chato. E além disso, eu não sei o que tem esse time deles aí, mas todo ano, não importa se eles estão bem ou mal, se o Bayern tá voando ou se o Bayern tá empenando, mas jogar contra o Mönchengladbach é sempre um jogo que o torcedor do Bayern já sabe que vai ser um inferno. O torcedor do Bayern sabe que esse time é zicado e que sempre dá trabalho pro Bayern. É sempre assim, não importa a fase dos dois times. Então, era um jogo que eu sabia que poderia ser complicado, mas apesar de que foi por boa parte do jogo, foi um jogo chato, bem chato na verdade. Mas no final, o Bayern até que venceu com uma certa dose de tranquilidade, né? 3-0. Mas antes da gente começar a análise da partida, tem algo muito legal que eu quero mostrar pra vocês aqui. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Gente, esse começo de temporada do Bayern é especial. Eu já vou falar pra vocês. Aproveitem cada segundo, cada momento. Esse time do Bayern é diferente. Tem que aproveitar o que está acontecendo. É um momento único. É um momento que não vai ter outros iguais. Já vou deixar isso bem claro. Ou que é bem difícil de conseguir de novo. O Bayern hoje igualou o recorde do Milan como melhor começo de temporada da história das top 5 ligas europeias. E não é só da Liga Nacional. Isso envolve todas as competições. Então Champions League também está envolvido. Você vai falar, mas a 13 vitórias jogando Bundesliga, Bayern de Munique é fácil. Não é. Bayern do Hansi Flick não conseguiu. Bayern do Guardiola também não. PSG, que na Ligue 1 é fácil, né? A Ligue 1 é mais fácil que a Bundesliga. E o PSG nunca conseguiu isso. E não à toa, é um recorde histórico. É da história mesmo das top 5 ligas. 13 vitórias em 13 jogos no começo de temporada. Bayern igualou o Milan, e eu acho que vai passar, né? Porque meio de semana vai ter o Bayern contra a Colônia pela DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha. E o Bayern faz muito tempo que não ganha a Copa da Alemanha, então vai levar a sério esse ano. É um título que o Bayern precisa ganhar. Então provavelmente vai vir mais uma vitória e o Bayern vai conseguir esse título isoladamente. Mas não é só questão de melhor sequência de jogos igualada com o Milan. Na verdade, os números do Bayern são melhores que o do Milan. Se a gente for ver, o Bayern fez 47 gols, enquanto o Milan 45. Então o Bayern tem 2 gols a mais. Aí você pode pensar, mas Milan de 92, 93, defesa italiana, a defesa do Milan com certeza era melhor. Milan, na época, sofreu 13 gols nesses 13 jogos. Bayern sofreu só 9. Ou seja, o Bayern tem um ataque melhor e uma defesa melhor que o do Milan. Deste Milan de 92, 93, né? Então, já tô falando. O momento do Bayern realmente é muito especial e aproveitem. Não sei se o Bayern vai ganhar Champions. É muito difícil prever, porque ainda tá no começo da temporada. Que a gente tá falando, melhor começo de temporada. Então ainda tá bem no início. Muita coisa pode mudar. Também existem outros times da elite do futebol e que vão jogar nível muito parecido com o do Bayern. E daí vai ser coisa decidida nos detalhes, nos mínimos detalhes. Então não dá pra saber se o Bayern vai ganhar Champions ou não. É muito cedo pra isso. Mas que esse time tá jogando um futebol especial e que a gente tem que desfrutar cada milissegundo, a gente tem que fazer. Realmente não é normal o que o Bayern tá fazendo. Esse Bayern de 25, 26 do Kompany realmente é diferenciado. Agora, sobre o jogo, o que eu quero falar pra vocês? Vamos começar literalmente do começo. A partida mal inicia e com 1 minuto de jogo, o Harry Kane, num belo pivô dele, acha um bom passe, na verdade um passe genial lá, pro Nicolas Jackson, né, de calcanhar, passe do Kane. Jackson faz a jogada certinho, passa pro Gnabry não, né? Passa pro Luiz Dias, que corta o zagueiro,
perfeita a jogada até ali, e ele perde um gol cara a cara com o goleiro, Luiz Dias. Daí, parecia que o Bayern ia atropelar o Mönchengladbach, falou assim, pô, 1 minuto, o Bayern já começou com tudo. O Bayern, que é um time que recentemente, nessa temporada, vem fazendo gols muito rápido na partida, já vem abrindo o placar muito cedo. Parecia que ia ser assim, mas não. O Mönchengladbach, eles podem estar numa fase ruim, mas hoje eles vieram para se defender. E eles fizeram um bloco de marcação muito compacto. Eles vieram nesse 5-4-1. E eles fizeram o quê? Um bloco médio para não deixar o Bayern empurrar eles para trás muito fácil, para dificultar a progressão do Bayern. E quando o Bayern conseguia empurrar o Mönchengladbach para trás, eles faziam um bloco baixo. 5-4-1 e se defendiam. Então tava um jogo chato, um jogo travado. O Bayern também não começou muito inspirado. A gente já vou falar mais sobre isso no finalzinho da análise do primeiro tempo. Eu tava assim, até que num erro de domínio do Luiz Dias, o Kastrop tenta dar o bote para roubar a bola rápido. O Luiz Dias se recupera, dribla ele. Só que o lateral aqui do Mönchengladbach vem com as travas da chuteira na canela do Luiz Dias. Ele foi expulso merecidamente. Na hora que eu vi o lance, eu falei, é vermelho, não tem discussão. Então, ficou 10 contra 11, né? Eu falei, agora eu acho que o Bayern não perde esse jogo, porque o Mönchengladbach veio para contra-ataque. E eu falei, pô, vai ter que ser muito vacilo. Pode acontecer, né? Achar um lance e eles fizerem 1-0 e se defenderem como nunca. Pode acontecer, mas eu falei, agora eu acho que o Bayern vai achar um gol em algum momento. Mas que vai ser um jogo infernal, vai ser. Porque já tava chato. Eles com 11, eles com 10 vieram fazer um 5-3-1. E daí, se eles faziam um bloco médio antes, depois foi só um bloco baixo. Eles ficaram só pra se defender. Então era um jogo muito, mas muito chato. Não por parte do Bayern, né? Mas o Mönchengladbach veio só pra se defender. Ainda mais depois da expulsão. E daí o que acontece? O Bayern não tava muito inspirado no primeiro tempo. Eu acho que o Olise tava muito bem marcado. Muito bem marcado. O Sacha Boey tava abrindo o campo e o Olise tava vindo muito pra dentro. O que acontece? O bloco dele estava muito compactado. Então o Olise ficava no meio do volante e do zagueiro. Ou seja, o Olise não recebia a bola. O Olise não conseguia pegar a bola, pensar, armar o jogo, que é o que ele é bom. Eu achei que no primeiro tempo tava faltando o Olise vir pra ponta, pra abrir e receber a bola com tempo pra pensar e fazer. Nos poucos momentos que ele fez isso, agora eu acho que era o Stroger que tava nele, mas vinha com uma marcação muito agressiva e o Olise não tava conseguindo driblar, né? O Olise tava... Hoje não era o dia do Oliso, né? Não tava funcionando muito bem, o Olise também não tava muito bem. Daí o Bayern tá jogando muito mais pela esquerda, né? Porque o Boey tava jogando de ponta, né? O Boey não dava muita qualidade, vamos dizer assim. O Olise muito encaixotado. Então o Bayern não tava funcionando tão bem. O Bischoff também, ele não dá muita profundidade, que nem... Eu achei que no primeiro tempo, faltou o Bayern atacar a linha de fundo. Fazer ultrapassagem lateral, nem seja por trás mesmo, ou infiltrando. E o Bayern tava cruzando muito de trás pra frente. Faltava vir pra linha de fundo e cruzar de frente pra trás. Aquele cruzamento rasteiro, mais forte, pro cara só chegar tocando, entendeu? Não aquele cruzamento mais balãozinho. E o Bischoff, ele não dá muita profundidade, ele vem construir. Na verdade, o Bischoff jogou de lateral hoje, mas ele, na verdade, ele infiltrava muito, né? Ele vinha muito mais pro meio jogar. Ele não vinha pra ponta. Então, o Bayern não tava com maior intensidade, não tava acelerando tanto a jogada. Então tava difícil o Mönchengladbach se defendendo muito bem. Mesmo assim, o Bayern é um time que todo jogo, o Bayern... Qual é o estilo de jogo do Kompany, né? É encaixotar o adversário. Ou seja, o Bayern é um dos times que está mais acostumado, até pelo seu próprio estilo de jogo, a jogar contra bloco baixo. Então o Bayern hoje, junto com Barcelona e PSG, acho que são os melhores times para quebrar o bloco baixo. Então mesmo assim, o Bayern achou algumas chances. Eu disse, teve a chance perdida do Luiz Dias, o Harry Kane chutou mal um lance. Mas foi pouca coisa, foi pouco. Daí, no segundo tempo, eu já quero comentar as substituições do Kompany, que eu acho que ele fez muito bem. Primeiro, eu não tiraria, eu acho que o Upamecano. Eu acho que ele só tirou o Upamecano por causa do amarelo. Ele foi com medo, né, do Gladbach achar um contra-ataque, porque o Gladbach não ia construir jogada.
era se achar um lance isolado, tentar fazer um gol. Mas era jogar pelo 0 a 0, né? Mas se achar um gol, beleza. E daí ele tirou o Upamecano, botou o Goretzka. Daí o Bischoff botou o Goretzka de zagueiro. Botou o Bischoff no meio de campo, que eu acho que ele fez certo. Na verdade, eu acho que esse jogo não era partida pro Goretzka. Ele até jogou muito bem. Mas não era partida pra ele, porque como o Gladbach veio pra se defender, você não precisava de um cara de correria, de marcação. Precisava de um cara de construção. Podia ser o Pavlovic, que dá mais controle. Ou o Bischoff, que é um cara que ele joga de 8, joga de 6, mas ele também já jogou muito de 10 no Hoffenheim. Então é um cara que ele pode ter uma veia um pouco mais playmaker. Uma veia de arriscar mais passes, de achar mais passes que quebram linha. Eu achei que era jogo pro Bischoff no meio de campo e não pro Goretzka. Ele trouxe o Bischoff no meio de campo, o Bischoff jogou bem. E daí ele substituiu as laterais. Ele tirou o Boey e o Upamecano e colocou o Guerreiro na direita e o Laimer na esquerda. O que é algo que já melhorou muito o time. Qual que foi a ideia dele? Que eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que ele fez certo, eu acho que ele fez errado com. Mas não errado, mas eu acho que ele podia ter feito melhor. Vou explicar aqui. Quando ele coloca o Guerreiro na direita, qual que é a ideia? O Guerreiro, já disse pra vocês que eu não acho que ele tem mais muita capacidade de ser lateral no Bayern, ainda mais em jogos mais intensos. Mas ele é um cara muito técnico. O Guerreiro, se a gente for ver, o Kompany já até usou ele algumas vezes de meio atacante. Porque ele é um cara que ele trabalha muito bem em curtos espaços. Então qual que era a ideia? Colocar o Guerreiro aqui pra ele inverter e vir jogar entre o Olise e o Harry Kane. Jogar de meio atacante quase, invertido. Guerreiro. Por isso que ele botou o Guerreiro na direita. Daí, abrir mais o Olise. A gente já vê que o Olise já começa a aparecer um pouco mais pro jogo no segundo tempo. Eu acho que na ideia do Guerreiro foi bem. E quando ele coloca o Laimer já é um cara que dá mais potência, dá mais fôlego. O Laimer é um cara que corre muito, ele ataca espaço muito bem. A gente vê que... E também o Bischoff é um cara que pensa mais o jogo, ele passa mais. O Laimer ele já carrega mais a bola pra frente. Você vê que já dá mais potência pro ataque na lateral esquerda. Então eu acho que ele fez certo em trocar as laterais. Quando ele coloca o Guerreiro e o Laimer, dá muito mais poder ofensivo pro Bayern. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele fez errado no sentido que eu colocaria o Guerreiro na esquerda e o Laimer na direita. Por quê? O Laimer na esquerda, toda vez que ele atacava a linha de fundo, ele tinha que cruzar com a perna esquerda. E ele é destro, ele cruzava com a perna ruim. Se ele coloca o Laimer na direita, ele e o Olise são muito bem entrosados e o Laimer poderia cruzar com a perna direita, que é a melhor dele. Então eu faria isso. De qualquer jeito, o Laimer vem jogando tão bem que mesmo na esquerda ele desenrolou até que... Ele fez um bom jogo. Mas eu acho que nesse jogo não era jogo pra inverter. Mas no caso do Guerreiro, na direita, fazia mais sentido. É só que o Laimer era melhor pela direita também. De qualquer jeito, isso deu um fôlego novo pro Bayern. O Bayern também veio acelerando mais jogadas. A gente viu um Bayern querendo mais, um Bayern mais intenso no segundo tempo. E daí começou a achar algumas chances, né? A gente também viu no começo do segundo tempo um Gladbach tentando sair um pouco mais jogando, né? O Gladbach tava se livrando muito da bola. Tentar sair jogar, ou o Gladbach tentar avançar um pouquinho mais a marcação. Levou o contra-ataque. O Olise perdeu um gol. Cara, o Bayern perdeu alguns gols hoje que não podia ter perdido. E daí, nessa daí do Bayern mais intenso, ele coloca o Gnabry também. Quer ver, ó, o gol do time sai 64, mas ele coloca o Gnabry a 59. Ele coloca o Gnabry, ajuda ainda mais, que ele tira o Jackson. E o Jackson hoje fez, acho, uns 2 lances muito bons. E o resto ele foi um a menos em campo, sendo bem sincero, de resto. Então ele coloca o Gnabry, que já dá mais movimentação, já dá mais dinâmica. O Luis Dias, já, com o Gnabry, já começa a inverter com o Gnabry. Então, às vezes o Luis Dias cai pro meio, o Gnabry vem pra esquerda, ou troca. Daí com isso, o Bayern ganha mais punch ofensivo e aos 64, uma boa jogada, o Kimmich faz o gol. Bela partida do Kimmich, belo gol também, né? O Kimmich que chuta muito bem com as duas pernas. Daí com esse primeiro gol, já desbloqueia muita coisa. Você vê que o jogo já fica um pouco mais fácil pro Bayern, com um pouco mais de espaço. Daí numa bela pressão do Luis Dias. O Luis Dias que nesse lance ele foi muito bem. Ele pressionou muito bem a saída de bola deles, recuperou a bola. E como eles estavam fazendo a saída de bola mais trabalhada, mais curta, foi um lance que o Mönchengladbach estava aberto. Daí passam pro Olise no meio,
uma bela assistência do Olise pro Guerreiro, 2-0. Daí ali eu falei, acabou o jogo. Quando fez o 2-0, eu falei, acabou. 1-0 ainda tinha chance de um lance esquisito, 1-1. Mas eu falei, 2-0, acabou. Mas daí, o Bischoff, que fez uma bela partida, no momento que o Bayern fez 2-0, o Bayern deu uma relaxada. Aquilo que eu falo, o Bayern baixou o ritmo, o Gladbach veio pra cima, né? O Gladbach tinha mais nada pra perder. Eles foram pra cima, acharam um lance lá bom, conseguiram um escanteio. E o Bischoff, que eu falei, fez uma boa partida, teve um lance de imbecilidade e deu um pênalti de graça. Ele simplesmente resolveu que queria abraçar o cara e era isso. Deu um pênalti de graça pro Mönchengladbach. Idiota o Bischoff nesse lance. Ele jogou bem, mas nesse lance foi burro. Por sorte, o Gladbach perdeu, porque se o Gladbach faz o gol ali, poderia dar fogo pro jogo, poderia complicar. Poderia ser que eles achassem mais um golzinho, então, por sorte, perderam. Aí, o Mönchengladbach tá jogando contra esse Bayern, jogando com um a menos, e perde o pênalti. Daí, eles caíram muito animicamente, o Bayern ficou com muito mais espaço, o jogo ficou mais fácil, e o Leonard Kohl fez o 3-0, e daí o Bayern só administrou o jogo e ficou um jogo bem mais tranquilo depois do pênalti perdido. Mas quase que uma besteira. Naquele momento que o Bayern... Eu falo pra vocês, o Bayern tá vencendo. Um jogo ou outro, o Bayern começa a baixar o ritmo e faz umas besteiras defensivas. Nesse momento, quase que o Bayern estraga a partida. Ou dá chance de estragar, né? Porque 2-1 ainda tava vencendo. De qualquer jeito, uma bela vitória. Um jogo que eu falei que podia ser chato. E sobre a parte individual que eu quero falar, eu ia começar pelo... Vou falar quase todo jogador aqui, mas vai ter uns que vai ser bem rápido. Urbig. Cara, eu sinto que o Urbig... Ele tem um talento. Eu acho que o Urbig ele é muito bom. Jogando com o pé. Com as duas pernas ele é bom. Mas ele parece muito nervoso com a camisa do Bayern. Tem uns jogos ou outro na temporada passada, depois do comecinho dele, ele melhorou, começou a jogar bem. Mas eu acho que às vezes ele sente muito nervosismo. Ele é novo, chegou no Bayern faz nem um ano. Acho que ele precisa acalmar um pouco. No primeiro tempo ele parecia meio nervoso, no segundo já deu uma acalmada também e já tava melhor. O Kim Min-jae fez uma boa partida, mas também mal foi exigido, né? Porra, assim, foi desde o começo. Ataque contra a defesa. Bischoff jogou bem. Sacha Boey. Eu tenho falado do Boey já faz alguns vídeos. Eu acho que ele melhorou muito, porque antes ele era um cara que prejudicava o time. Ele não vem prejudicando. Mas também não é um cara que agrega muito, não. Ele quase não agrega e hoje, quando ele esteve em campo, eu falei, tava na ponta direita sendo um a menos ali. Fez nada. Mas pelo menos prejudicar não tá mais fazendo, né? Goretzka. Fez a parte dele, não era um jogo pra ele, mas mesmo assim, no segundo tempo, ele deu uns 2 belos passes pro Leonard Kohl. Quase que ele dá duas assistências incríveis pro Leonard Kohl. Mas não era um jogo pra ele, mas de qualquer jeito, fez a função dele, fez bem feita e é isso. Kimmich, como sempre, né? Melhor volante do mundo, beleza? Não tem mais muito o que falar além disso. O Olise não teve o melhor dia dele. Muito bem marcado, acho que muito tempo encaixotado também. Mas, mesmo o Olise sem estar num melhor dia dele, sem estar num grande dia, ele sempre cria algumas chances e hoje deu uma bela assistência pro Guerreiro. Então, mesmo o Olise sem estar muito bem, ele cria chance, cara. Ele é um playmaker nato. Luiz Dias causou uma expulsão, perdeu um gol incrível. Cara, o Luiz Dias tem dia que a finalização dele tá perfeita. E tem dia que ele perde os gols que ele não pode. Hoje, era o tipo de jogo que o Bayern perdeu muito gol. E conseguiu fazer 3 também. Mas o Bayern, o Olise perdeu o gol. Tá bom que o zagueiro tirou em cima da linha. Mas o Olise perdeu o gol. Kane perdeu o gol. Luiz Dias perdeu o gol. O Jackson perdeu o gol. Todo mundo perdeu o gol. Cara, o Bayern tem que parar de perder gol, assim. Ainda mais em jogo como o Mönchengladbach. Porque vai que o Luiz Dias perde aquele gol. A gente viu. Vai que o Gladbach não tem um expulso. E eles ficam naquela retranca. E consegue fazer um gol no finalzinho e vence de 1-0. Aquele gol, no comecinho, era muito importante para destravar o jogo. O Luiz Dias perdeu. E ele tem que ser mais constante na finalização. Tem dia que tá muito bom, tem dia que tá muito ruim. Tem que ser mais constante. Porque imagina o Luiz Dias perdendo aquele gol contra o PSG na semifinal da Champions League. Cara, o Luiz Dias tem que parar de perder uma chance que ele vem perdendo, assim. Tem dia que ele que chuta
o que chuta entra, tem dia que ele perde uns gols inacreditáveis, tá? Tem que ser mais constante, Luiz. É, no geral, um bom jogo dele. Pressionou muito bem, como sempre. Harry Kane. Eu acho que quando ele foi acionado, ele até que foi bem, assim. Mas o Harry Kane ficou... Hoje, o Harry Kane não saiu tanto da área como normalmente. Até porque, hoje, o que o Harry Kane faz pra sair da área? Ele é o cara que ele articula o time pra chegar no terço final. Mas hoje não precisava do Harry Kane articulando pra levar a bola com aqueles lançamentos impecáveis dele até o último terço. Porque o Bayern já tava no último terço. Então o Kane ficou muito preso na área. Só que ele quase não teve nada pra fazer, né? Ele fez aquele lance genial no começo do jogo. Mas o Gladbach tava com uma linha de 5 e uma linha de 3 na frente. O Kane quase não tocou na bola. Tava muito encaixotado. Eu não acho que foi um jogo ruim dele, mas foi um jogo sumido do Kane. Acho que também podia sair um pouco mais da área, mas de qualquer jeito, tava um jogo muito ruim pra ele. E o Jackson, eu falei, ele foi muito bem naquela chance do Luiz Dias, e ele quase deu uma assistência de calcanhar pro Bowie. De resto, cara, ele perde gol, ele também some da partida. Que nem o Kane sumiu um pouco hoje. Mas o gol que o Kane perdeu foi menos pior do que o do Jackson. E o Jackson é normal que ele suma, né? o Kane foi uma partida meio apagado. Então, assim, cara, mas o Jackson não vem agregando muito. Essa é a grande verdade. O Jackson vem sendo quase sempre um a menos em campo. Tá complicado. Mas também, hoje eu não vou jogar tanto ele, mas ele errou uns 2 lances ali que não podia perder. Teve aquele gol lá que ele quis dominar. Era só ele dar um voleio que era gol. Ele quis dominar e errou o domínio, cara. Aí, Leimer. Guerreiro, já falei, o Guerreiro, pra esse jogo, entre as linhas, muito bom. Fez gol, deu assistência hoje. Gnabry. Não foi a melhor partida do Gnabry, mas você vê que só de mudar o perfil de jogador e colocar ele em campo já melhora. E eu queria falar do Leonard Cole. Agora, esse moleque eu tenho que falar sobre ele. Esse cara eu tenho que falar. Tava esperando o vídeo inteiro pra poder falar dele. Que semana incrível pra esse garoto. Que semana incrível. 2 golaços, os primeiros 2 dele pela carreira. Da carreira dele, né? Pelo Bayern também. Primeiro dele na Champions, primeiro na Bundesliga. Eu ainda acho, eu vou falar pra vocês. Eu sou do tipo que, cara, garoto de 17, 18, 19 anos não tem a obrigação de resolver nada. Pra mim não tem. Se ele começar a jogar mal, tudo bem. Mas a verdade é que ele vem jogando bem. E é o que eu falo. Moleque dessa idade, o que fizer é lucro. E eu tô gostando muito de ver o Leonard Cole. Tô gostando muito e muito. Eu acho ainda que ele tem 17 anos. Eu queria que ele desse uma crescida, porque ele é muito baixinho e o futebol tá cada vez mais físico. Ele precisa ganhar um pouco mais de massa muscular. Mas ele vem jogando muito bem. E, cara, que belo gol. Ele é muito rápido na aceleração. Nem sei se ele é tão rápido num sprint, tipo, de chegar a 36 km por hora, não sei. Porque eu não vi ele em campo aberto ainda. Mas ele é muito rápido na aceleração. Ele começa a correr, ele já bate o cara. Nesse comecinho de corrida, ele dispara mais rápido que o zagueiro, você vê. Ele é muito ágil. A parte boa dele ser baixinho é que ele é muito ágil. A bola gruda no pé dele. Parece que ele começa a correr a bola. Nesse sentido só. Parece um Messizinho, de que a bola gruda no pé. Mas não compare ele com o Messi, tá? Eu não acho que ele tem potencial Messi também. Tá jogando há pouco tempo. Não dá pra saber, na verdade, mas... Tem potencial Messi, acho que, que não. Mas assim, a bola parece um Messizinho no sentido de grudar muito. E nessa jogadinha, ele puxar pra dentro ali, costurar o meio de campo e chutar chapado de fora da área, nesse chute chapado de fora da área, ele é muito bom. Pelo menos, por enquanto, vem sendo assim, né? 2 golaços, desse jeito, mesmo tipo de gol. Costurando o meio de campo ali, conduzindo rápido com a bola grudada, chapada, forte no ângulo. Potencial ele tem. E agora eu quero falar. Eu tava vendo essa discussão no canal GOAT, né? Que eles estavam falando na transmissão de que o Leonard Cole deveria ser titular no lugar do Jackson. Não. O titular, hoje, enquanto o Musiala estiver machucado, né? Porque o titular é o Musiala. O titular tem que ser o Gnabry. Por enquanto, o Gnabry. Mas, enquanto o Gnabry não tiver 100% fisicamente, se tiver que escolher entre o Leonard Cole e o Jackson,
é o moleque, com certeza. É o Leonard Cole. Cara, desculpa, não tem comparação. Se tiver que escolher entre ele e o Jackson, é ele. Isso não tem dúvidas. Mas eu ainda acho que o Gnabry tem que ser o titular, enquanto o Musiala estiver machucado. Mas ele já tá ganhando espaço, tá? E já tá ganhando uma moralzinha aí. Mas, como eu já disse, muito jovem. Então, quando ele estiver jogando bem, só aplauso, só incentivo. Começou a jogar mal, tenham paciência. E ele começa a jogar mal. E é essa análise, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem like, compartilhem e comentem. Valeu!